nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos à quinta-feira da 18ª semana do Tempo Comum. Hoje a igreja faz memória a São Domingo, presbítero. São Domingos, ele nasceu na Espanha e faleceu na Itália. Ele fundou a Ordem dos Dominicanos. A seu exemplo, busquemos conhecer cada vez mais o Senhor, a fim de torná-lo conhecido e amado em toda parte. Obrigado por me acolher em sua casa, por fazer comigo esse pequeno apostolado da palavra. Seja bem-vindo. Coloque aqui embaixo uma oração. Eu quero rezar com você. Vai ler a palavra de Deus, peçamos a Ele uma graça. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o Teu louvor e para o Teu servir. Hoje rezaremos com o livro da profecia de Jeremias, no capítulo 31, versículo de 31 a 34. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança. Não como a aliança que fiz com seus pais, quando os tomei pela mão para retirá-los da terra do Egito, e eles violaram, mas eu fiz valer a força sobre eles, diz o Senhor. Esta será a aliança que concluirei com a casa de Israel depois desses dias, diz o Senhor. Imprimirei minha lei em suas entranhas e hei de escrevê-la em seu coração. Serei seu Deus e eles serão meu povo. Não será mais necessário ensinar seu próximo ou seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Todos me reconhecerão, do menor ao maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei sua maldade e não mais lembrarei o seu pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 50-51. Ó Senhor, cria em mim um coração que seja puro. Cria em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afastei de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Ó Senhor, cria em mim um coração que seja puro. O Evangelho está em Mateus, no capítulo 16, versículo de 13 ao 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem diz dos homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outro que é Elias, outro ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem direis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém quem ele era. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que, devido a ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, que devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe nossos pecados. Amém. Hoje Jesus ele fala da profissão de fé de Pedro. A resposta necessária de quem é Jesus. Já perguntado para você, quem é Jesus para você? Responda como respondeu Pedro: Jesus é o Filho de Deus,
nosso irmão por adoção. Jesus pergunta: quem sou eu para você? Passamos tanto tempo juntos. E o que é que você responde? Senhor, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus. Então a minha vida e a sua vida tem que ser pautada nessa luz, Jesus Cristo. Hoje o profeta Jeremias, no capítulo 31, Deus promete a Jeremias uma nova aliança. A primeira foi selada no deserto, quando Deus libertou o seu povo da escravidão do Egito. Jeremias diz que o povo precisa renovar a sua relação com Deus. Esse Deus amoroso, que sempre está disposto a perdoar. Jeremias, ele viu a destruição de Jerusalém e acompanhou de perto a deportação da classe de Judá para o exílio. A segunda aliança vai ser gravada, diz Deus, no coração do homem. Deus vai gravar em seus corações os preceitos no mais íntimo de cada um. Pois, naquela época, o coração era o centro de todos os sentimentos. Pois o salmista hoje, no Salmo 50, 51, vai dizer: ó Senhor, criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Mateus 2, no capítulo 16, Jesus proíbe que eles falem alguma coisa do que foi testemunhado entre eles. Ele não pode falar que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. Ô Diaco, por que falou isso? Olha só, Jesus fala da sua ida para Jerusalém. Mas a sua ida para Jerusalém vai trazer de Jesus a morte. Mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. E Jesus ele começa a mostrar que Jerusalém é também um lugar do sofrimento, é também um lugar da morte, mas é lá que ele vai ressuscitar ao terceiro dia. E ele mostra quais são as consequências de ser o Cristo, o Messias. Jerusalém não vai ser agora o lugar da glória, mas o lugar do sofrimento e da morte, para que ele possa ressuscitar. Então Pedro escuta Jesus falando e começa a repreender Jesus. Já pensou como Pedro é? Misericórdia. Pedro, ele queria esconder a salvação. Pedro ainda não suporta o sofrimento. Olha só, a gente também, muitas vezes acontece comigo, com você. O sofrimento, muitas vezes, a cruz, quando Deus nos dá, a gente quer jogar fora. E por que isso, diácono? Olha só, Jesus ele se volta para Pedro e diz: sai daqui, Satanás, sai daqui, tu que divide. A ideia de que eu preciso sofrer, para muita gente não compensa para me salvar. Eu quero muitas vezes ser livre sem sofrimento. Muita gente fala assim, não sei se acontece com você também: olha, cuida da sua vida, assim já está bom demais. Quantas pessoas não dizem isso pra gente? Eu vejo muita gente dizendo que a tentação é não fazer nada. A vida é um dom, faça alguma coisa por você mesmo. Tem muita gente que já ouviu essa frase: eu não preciso passar por isso. Olha só, aí o demônio aparece. E essa tentação, ela não guarda a minha vida. Eu tenho que ser um dom para o outro, para que eu possa me salvar. Na cabeça humana, na cabeça carnal, o sacrifício, a oblação, não entra na nossa família e no nosso dia a dia. Há poucos instantes eu disse chamado Pedro que iria construir a sua igreja. Agora eu chamo a Pedro de pedra de tropeço. E qual foi o erro de Pedro, diácono? Ele saiu de trás de Jesus e foi para frente de Jesus. Ele quis guiar Jesus. O discípulo, ele anda atrás do mestre.
você nunca pode estar na frente do mestre. Aprenda isso. Então peçamos a Deus a graça de nos aprofundarmos na oração, na meditação da palavra, para que eu e você possamos entender a cruz e a fidelidade a Deus. Quando as pessoas vivem a graça de Deus, reconhecem e sentem a necessidade de ser fiel a Ele. Muita gente não vê essa fidelidade. Então, quando não vê a fidelidade de ser guiado por Jesus, viram pedra de tropeço. É como uma grande lepra na alma. Quer ir na frente, no caminho mais fácil, e lá na frente tropeça. Então, somos chamados para nos transformarmos em rocha firme, com a fé madura. É o que nos ensina a nossa Santa Igreja. Amém. Que Deus sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mas bem,